Olá, eu sou Leila Branco, sou psicóloga infanto-juvenil aqui na Clínica Qualidade de Vida. Hoje estou com dois queridos, né, para um bate-papo bem legal. Eu sou a Juliana Cato, psicóloga, psicanalista, faço parte aqui do time Qualidade. Eu sou Delmiro da Mata, psicólogo e trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Então vamos iniciar mais um Pode Ser com Qualidade. Ju, você trouxe um tema hoje bem legal, né? Acho que a gente vê muito na clínica, né? Acho que tanto Delmiro na abordagem cognitivo-comportamental como você com as famílias e crianças, Sim. Né, Leila? Sobre sabotagem e procrastinação. Isso. Muito interessante. Você sabe me dizer por que você escolheu esse tema? O que você tem para nos falar sobre isso? Eu queria, Leila, fazer assim uma análise um pouquinho mais profunda, porque eu sinto que os pacientes chegam na clínica e eles querem um catálogo. O que fazer? Como fazer? Né? Eu preciso dar certo. Então eu queria pensar, a proposta seria entender sabotagem e procrastinação muito além do que eu deixo para fazer depois. Né? Ou o que eu evito fazer, e sim o que eu deixo de mim, né? Qual é a parte de mim que está ficando para trás. Eu queria tentar fazer um bate-papo aqui hoje, né? Muito mais nessa pegada, né? Porque acho que sabotagem, todo mundo sabe o que é, né? Tipo, eu prejudicar o meu desejo, eu estragar algo que é um objetivo, né? E a procrastinação é quando a gente deixa para depois, né? Aí a gente vê o pessoal, né, que tem que estudar, né, que tem que fazer prova, vai deixando tudo para a última hora, tudo para o final, né? E aí eu queria, né, assim, a gente tentar pensar um pouquinho além das metas e dos objetivos, porque é fácil, né? Eu não sei vocês. A gente está no começo do ano praticamente, né? Estamos aí no primeiro semestre. E pelo menos o que eu percebo é que assim, o pessoal chega na sala, né, na clínica, com um monte de ideias. Então, porque o ano que vem eu vou começar a academia, porque eu vou começar a estudar, porque eu vou emagrecer. E aí, a hora que o ano começa. E aí começa o ano, né? Damir, o que acontece depois disso? Começa o ano, e aí a pessoa vai um dia lá na academia, putz, não foi mais, desisti. Mas porque tem o carnaval, né? Sim. Vamos deixar passar as festas, vamos curtir, vamos beber. Depois a gente pensa na atividade física. Eu penso que a procrastinação, uma ideia bem legal assim de você diminuir esse ciclo, você romper esse ciclo, né, de estar sempre procrastinando, é traçar metas de curto prazo. Por exemplo, uma meta de o que nos próximos 15 dias, né, a médio prazo, nos próximos 2 meses, e a longo prazo, 6 meses. Nunca traçar uma meta daqui 1 ano, 2 anos, porque muita coisa acontece nesse período e aí você não vai conseguir cumprir. E aí vem a frustração, né? Então, assim, vamos traçar metas de curto prazo. Bom, daqui 15 dias eu vou cumprir esse meu objetivo. E sempre usar uma agenda de papel. Porque a agenda de papel, muito da agenda de papel. Quando você escreve, ela materializa a coisa, né? Você pensa e você escreve, aí você lê aquilo. Então parece que aquilo incorporou na sua vida, no seu dia a dia, né? Materialidade. Exatamente. Então, assim, daqui 15 dias para cumprir essa minha meta. Então, é mais fácil de você cumprir, né? E você dificulta a procrastinação, né? Dela acontecer na sua vida, né? Mas sabe o que eu percebo, Leila? A questão da própria identidade. Se aquilo tem a ver realmente com o desejo que é meu. Também. Né? Porque é essa ideia. Porque eu quero emagrecer. Gente, emagrecer é padrão. Todo mundo, depois de um Réveillon, né? De umas férias, quer emagrecer alguma coisa. De uma Páscoa. De uma Páscoa. Mas o quanto isso diz realmente de coisas que são propósito na minha vida. Porque eu posso até ter essas técnicas, né, Leila? Mas se eu não vejo algo que de fato é meu, como é que eu mantenho a motivação e realmente não vou deixando para depois?
E aí é do primeiro ponto que eu queria, assim, pensar aqui com vocês, que são as manifestações que, dentro da abordagem da psicanálise, a gente chama de inconsciente. Né? Eu falo muito para os meus pacientes, assim, de uma forma meio didática, né? É como se tivesse duas pessoazinhas dentro da nossa cabeça. Uhum. Então, eu tenho o consciente, que é esse que está aqui agora, né? Vendo, percebendo, falando. E eu tenho o inconsciente, que é aquilo que ficou já há muito tempo, mas que foi formado na minha personalidade, e eu não entendo, eu não percebo o momento em que aquilo está atuando nas minhas decisões, no meu comportamento, tá? E muitas vezes, esse inconsciente pode estar estragando o que eu quero no aqui e agora. Vocês já perceberam isso dentro da clínica de vocês? Uma pessoa que diz que quer muito alguma coisa no real, mas que tá lá o tempo inteiro estragando isso. Vocês conseguem ver na clínica de vocês isso acontecendo? Sim, isso é muito comum. Essa contradição que às vezes se manifesta ali na pessoa. E antes de entrar nesse ponto especificamente, eu queria trazer uma visão sobre os porquês da procrastinação atualmente. Hoje em dia se fala muito da procrastinação, né? Por quê? Por que esse é um tema tão atual, tão presente? O que está acontecendo? Ao meu ver, esse excesso de estímulo que se vive hoje, excesso de informação, excesso de estímulo, as pessoas com muita coisa para fazer, com muitas obrigações, com muitos compromissos, chega uma hora que acontece uma sobrecarga mental muito grande, entende? Então, eu sempre gosto de trabalhar nessa perspectiva de entender as possíveis causas da procrastinação, antes de pensar em estratégias de como trabalhar, de como resolver. Perfeito. Porque às vezes a pessoa está procrastinando porque ela está sobrecarregada, por exemplo. Muitas vezes é porque aquilo não faz sentido para ela, como a gente estava falando, entende? É porque está na moda, é porque agora é desse jeito, mas efetivamente não é o que ela quer. Às vezes não faz nem parte dos valores dela, por Exatamente. exemplo. E dessa forma, é óbvio que fica difícil, porque aí começa a acontecer essa contradição entre o consciente e o consciente. Eu brinco que tem alguns pacientes que até falam, parece que é o anjinho e o diabinho, sim, e eles ficam duelando lá porque eu quero, mas eu vou lá e não faço. E essa questão de emagrecer é uma coisa bem pontual, né? Porque são os padrões, né, colocados pela sociedade, que muitas vezes a pessoa se vê na obrigação de cumprir, de fazer parte daquele padrão. Mas e se ela tá bem com ela, do jeito que ela é, né? Então, aí se preocupa mais com o julgamento, com os olhares punitivos, e aí isso acaba trazendo um incômodo, né? E às vezes ela nem sabe que não é um desejo dela, sim, né? Exatamente, né? Que tem que estar bem do jeito. Se a pessoa está bem, né? Trazer esse entendimento, né? No acompanhamento psicológico, né? De que você está bem assim, então tá ótimo, né? Não existe padrão, não existe regras para que você se sinta bem, né? Você tem que se sentir bem do jeito que você está. E esse inconsciente, Leila, eu vejo o quanto é importante o seu trabalho, né? A Leila, como falou, é infantil, né? E como as coisas lá atrás, por isso que a psicanálise vai muito lá atrás, para tentar entender da onde essa criança saiu e como é que esse inconsciente vai se manifestar. Sim. Então, por exemplo, eu posso ser uma criança que vem de uma família de pais controladores, né? Então, de repente, aquela mãe pedia para a criança: ô filho, vai lavar a louça. E aquele filho estava estudando, ou estava jogando videogame, não importa, não é sobre a atividade. Mas acontece que ele não ia. E aquela mãe aguentava pedir 2 vezes. Na terceira vez ela estava lá e fazia tudo. E o que acontecia? Aquela pia estava limpa. A mãe sobrecarregada, né? Mas a pia estava lá. O que fica gravado nesse inconsciente? Que talvez eu não precise me esforçar, eu não preciso ter responsabilidade, porque no final as coisas dão certo, né? Então a mãe pedia para lavar a louça não era lavada, mas estava tudo limpo. Estava tudo bem, ou seja, é só resistir um pouco que a coisa se resolve, e o padrão se consolida a partir disso. E não muda, né? Exatamente. Só que aí na vida adulta, será que vai ter uma mãe que vai estar lavando a minha louça o tempo inteiro? Né? E aí ele sabe que ele tem que estudar para o vestibular, ele sabe que ele tem que entregar o TCC dele, ele sabe dos prazos. Porém, né, tem esse inconsciente gritando: não precisa ser muito responsável não, as coisas dão certo no final.
né? E aí ele fica nessa contradição, né, que o Delmiro falou, e aqui a gente, né, duelando, né? Eu sei que eu tenho, mas nunca precisou, né? E a pessoa se perde, né? Então eu acho que é muito importante a gente tentar entender da onde eu vim, o que esse inconsciente tá me empurrando a fazer para eu consertar essa criança, né? Pô, será que eu não tenho que trabalhar minha criança interna, né? De ser mais proativa, de ser mais responsável, porque senão eu fico naquele padrão. Certo, faz todo sentido. E de que forma isso acontece ali na abordagem dentro da clínica? Como é que você trabalha isso, Ju? Na psicanálise, Delmiro, a primeira coisa que a gente faz é essa investigação. Por isso que todo mundo que fala de psicanálise fala de passado. Se todo mundo fizesse o que a Leila falou num capítulo anterior, que ela falou como é que tinha que tratar das crianças, talvez a gente não tivesse tanta dificuldade quando chegam os adultos, né? Então, o primeiro passo, Delmiro, é a gente investigar. E a investigação psicanalítica, ela vai, assim, mergulhar na infância, nos valores, em tudo aquilo que foi criado, porque eu preciso entender esse inconsciente que a pessoa não percebe. E a partir do momento que a gente faz as interpretações, né, que a gente chama lá dos insights, a pessoa tem material, né, ela consegue identificar de onde vem o problema. Poxa, então eu fui uma criança que eu não tinha um lugar, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente deu, eu era submisso demais, eu era controlado demais e eu não aprendi a entrar, eu não aprendi a me posicionar, eu não aprendi a me defender, né? Eu acabo sendo aquela pessoa insegura, né? Ou até preguiçosa, mas enfim, que não consegue correr atrás de objetivo, né? E a partir do momento que cai esse insight, aí a gente começa a pensar em estratégias, Delmiro, de passos. Quais são os passos que eu tenho que dar para deixar de ser essa criança? Né? Porque é a criança que está manifestando aqui internamente, né? Então, quais são as ações, quais são as competências que eu preciso desenvolver para ser responsável? Excelente. A gente fala da cognitivo-comportamental sobre as crenças, né, Delmiro? Sim. E falando aí do desenvolvimento infantil, o quanto ele é importante e o quanto ele define um adulto no futuro, né? Então, essa mãe, voltando lá nessa questão que você falou de lavar a louça porque a filha não lavou, achando que ela resolveu o problema, resolveu uma questão. Não, ela só está perpetuando. Ela só está. Essa frase de novo, que acho que fica mais fácil. Ela só tá... Então, ela só está intensificando aquele comportamento inadequado e aquela procrastinação do filho, da filha, né? De não fazer. Porque a filha já sabe que se ela não precisa se esforçar porque a mãe vai lá e resolve, né? Isso. Então, assim, a gente fala que a mãe está afetada de uma forma inadequada e a filha também, né? Então, olha como essa filha está crescendo já com esses valores distorcidos, né? De uma realidade que não acontece, não é verdadeira, né? E aí a gente começa a entender a sabotagem, a procrastinação em outra esfera já. Não é mais só sobre o fazer ou não fazer. Sim. É aquilo que eu trago de potencialidade, de inconsciente, de crença, né? Como vocês colocaram, e que estão interferindo aí, né? Exatamente. Uma mãe, os pais ausentes também deixam marcas, né? A gente falou da mãe controladora, mas por outro lado também aquele que deixa a criança fazendo tudo, ela tem que se virar. É aquela pessoa, né, do eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Se eu não fizer, ninguém faz. Vai chegar no nosso consultório com outro inconsciente. Por isso que é muito subjetivo, né? E aí a necessidade da gente se conhecer, né? E não só seguir as técnicas de evitação, essa semana eu faço isso, essa semana eu faço aquilo, né? De realmente olhar para si para conseguir entender essas interferências subjetivas. Eu acho legal a gente falar de psicanálise cognitivo-comportamental, análise do comportamento, porque são técnicas diferentes de trabalho, né, que cada profissional adota essa abordagem para levar no seu consultório ali, mas é que todas vão de encontro a uma coisa só. Sim, né? O objetivo é sempre ajudar a pessoa a superar suas dificuldades e, como eu costumo falar, encontrar a sua melhor versão para funcionar, porque quanto mais você se conhece,
melhor você funciona para você e na relação com as pessoas com quem você convive. Com certeza. Perfeito. Com certeza. E uma coisa, né? Quanto essas abordagens vão se complementando. Exatamente. Não é gostoso bater esse papo, assim, ter visões diferentes, sim, né? Porque mesmo no cognitivo comportamental, a gente volta um pouco no passado também, né? Para entender o porquê. Por que aquele comportamento está sempre acontecendo, né? Por que eu não consigo mudar o meu comportamento, né? Então, a gente volta um pouco também, né? Assim como a psicanálise vai lá no passado. Perfeito. Porque faz um sentido, precisa, né? O que aconteceu antes para a gente ver... pro agora, né? O que está acontecendo agora, né? É um reflexo, né? E assim, Ju, você está falando um pouco de persona e como isso influencia nesse processo, nessa questão em relação à procrastinação. Você quer falar um pouquinho disso para a gente? Então, gente, nisso eu acho que é o ponto mais importante. O quanto, às vezes, a gente se perde dos nossos valores para tentar se encaixar em coisas que são socialmente impostas. E aí, como é que a gente mantém motivação para não procrastinar e não sabotar as coisas, né? Eu tenho um caso recente do consultório, que eu tenho um paciente que ele sofreu muito com um término. Né? Então ele estava dentro de um relacionamento, ele sempre quis ter uma família. E aí ele foi traído, né? Se separaram, né? E aí ele começou a agir por evitação, né? Então, assim, se eu tenho uma dor, né? E eu tô um pouquinho mais inconsciente, eu só quero evitar aquela dor. Né? Então ele começou a se afastar daquele mundo, saiu aquela separação, mas ele foi deprimindo, ele foi ficando ansioso, até o ponto que ele percebeu que ele precisava, né, voltar socialmente. Só que ele encontrou uma turma muito diferente dele, porque o sonho dele era ter uma família, certo? Então, se sabotagem é estragar os sonhos, gente, guarda isso, tá? Sabotagem é eu estragar o sonho. Então, ele tinha o sonho de ter uma família. E ele encontrou um grupo em que os meninos eram diferentes dele. Ah, você é bonito, você é esperto, você não precisa de mulher, né? Tipo, quando você ficar carente, a gente entra no Tinder, né? A gente marca uns encontros, é sucesso. E como ele estava se sentindo muito sozinho, e a gente tem lá também os nossos instintos primitivos, né, inconscientes, que precisa se sentir acolhido, que precisa se sentir integrado, ele começou a entrar com essa galerinha, né? Então começa a sair e fica com as meninas, né, e sai todas as noites. Como é que ele não vai se sentir frustrado e procrastinar e sabotar e se sentir culpado, temos que falar de culpa aqui ainda, né? Como é que ele vai fazer isso se ele não tá nem mais olhando para o desejo dele? É nesse ponto, Delmiro, que eu falo da persona. A persona nada mais é do que uma máscara que a gente coloca, mas não é uma máscara que eu coloco e tiro lá do meu trabalho, que eu sei que eu tenho, sei lá, sou chefe de alguma coisa, eu sei que eu tenho que ser um pouquinho mais firme com os funcionários. Não é essa máscara que a gente tira e põe, é uma máscara que a gente se confunde, porque você percebe que ele estava mudando os valores dele entrando para aquela turminha, né? Então eu já não sei mais, quem sou eu? Se eu não sei quem sou eu e qual é o meu desejo, como é que eu não vou estar frustrado? Como é que eu não vou sabotar e procrastinar? É interessante a gente entender que a sabotagem e a procrastinação, elas não dizem só respeito a uma coisa. Né? Então, eu tô aqui no meu processo de emagrecimento. Né? E aí eu tô lá fazendo a dieta. Porém, eu tô frustrada com o meu casamento. Eu tô frustrada no meu trabalho. Eu vou sabotar e procrastinar só o trabalho? Não, eu vou qualquer coisa que seja importante para mim no ciclo de frustração. Então, se aquele moço está frustrando todos os dias o desejo de ter uma família, como é que ele não vai sabotar e procrastinar? Sim, faz todo sentido. Isso deixa clara a importância do autoconhecimento, né? Enquanto nesse momento a pessoa precisa entrar num processo de introspecção, de se conhecer, de se entender. Exatamente. Aí o campo da subjetividade, né? Que às vezes a gente pega as revistas, pega lá a internet, né? Que dá passo a passo o que a gente tem que fazer para não sabotar e procrastinar, né? Tipo, vamos lá, pega a agenda, faz as metas, pensa nisso, quais são os passos. E aí a gente olha para aquilo e só se sente mais culpado, porque a coisa não sai, perdido, né? Porque imagina ele, agora, qual que é o caminho certo, né? A família ou os amigos, né?
Será que eu estava indo para o caminho errado, né, entre aspas, de querer a família, porque esse aqui é sedutor, né, com os amigos, que é a bagunça, que são as festas, né? E aí vem a questão também de uma possível depressão, né? Exato. Por não se entender, não se compreender e não identificar mais qual caminho ele deve seguir, né? Exatamente, porque estar no casamento me gerou dor, né? Uhum, eu sofri, sim. eu fui traído. Então eu vou, embora esse seja o meu desejo, se eu tiver mais inconsciente, eu só vou viver por mecanismo de defesa. Eu vou evitar. Não, eu não vou mais correr esse risco. Né? Eu fico ali me protegendo, só que nesse me proteger da dor, eu vou morrendo também, né? Com certeza. Eu deixo de viver, né? Porque é o contrário daquilo que eu realmente queria. Uhum. E será que realmente queria, né? E será que realmente queria? Se já não era uma outra persona que estava ali em cena, né? Sei lá, às vezes vem de um contexto. E por que será que ele queria tanto isso, né? Isso. Tem tantas coisas, né, pra gente investigar e querer saber, né? Então, por isso eu trouxe, né, o título desse podcast exatamente como isso, né? Será que a sabotagem, a procrastinação é aquilo que a gente deixa para depois ou é aquilo que a gente deixa de nós mesmos? Né, para realmente a gente entrar nesse conteúdo um pouco mais profundo de quem somos nós, né? Quem somos nós e quais são os nossos desejos, as nossas escolhas, né? Porque eu acho que tudo começa pelo desejo. Sim, com certeza. Então vamos encerrar aqui com um bate-bola, né? Bem legal. Eu vou falar 3 palavras e vocês vão me dizer o que vem à mente de vocês, assim, de prontidão, tá bom? Tá bom. Amor. Vida. Amor. Luísa, minha filha. Felicidade. É o que eu quero. Felicidade. É o que todo mundo merece. Conquista. Psicologia. Conquista. A psicologia é a profissão. Maravilha. Pode ser com? Qualidade? Pode ser com? Bastante amor. Ai, gente, que bom, maravilha. Obrigada, valeu.